Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a residência aqui na Alemanha, tá? Como é que funciona a especialização para quem é médico aqui na Alemanha. É bastante diferente do que acontece no Brasil. E, assim, eu queria começar falando que eu ainda não faço residência aqui. Eu não comecei ainda, então o que eu vou falar é baseado no que, claro, no que eu já li, no que eu pesquisei, e é também um dos motivos que eu decidi vir pra cá foi esse, de como que a residência funciona aqui. Mas assim, na prática, como é que funciona dia a dia, eu não posso dizer, tá? Assim, já fiz estágio e pude ver, mas acho que quando a pessoa experiencia na prática é um pouco diferente. E também acho que é um pouco difícil de falar, mesmo que eu estivesse fazendo a residência, porque varia muito de hospital para hospital e varia muito de especialidade para especialidade, cidade para cidade. Então, assim, não existe, na real, que nem no Brasil, não existe, assim, um padrão, né? Então, para começar, residência aqui, ela é um trabalho, tá? Não é uma bolsa que nem acontece no Brasil, ou agora também tem curso no Brasil, né? Mas aqui é diferente, aqui é um trabalho, tá? Tu vai te candidatar a uma vaga de trabalho e tu vai assinar um contrato de trabalho no momento que tu for aceito. Isso é uma grande diferença na realidade, por quê? Porque aqui na Alemanha se paga bastante imposto, tá? E quando tu tem um contrato de trabalho diferente de uma bolsa, tu paga esses impostos. Além disso, o teu seguro-saúde, quando tu tem uma vaga de trabalho, metade paga o teu empregador, metade paga tu. Mas quando tu vai procurar o teu salário, por exemplo, tem um site, eu vou deixar na descrição, onde eles descrevem os salários dos médicos, tá? Dos médicos em treinamento, que se chama Assistent Arzt oder Ärztin. E esse é o nome da vaga de residente, digamos. Aqui não chama residente, chama Assistent Arzt oder Assistent Ärztin. E como eu estava falando, tu vai procurar ali nesse site e aí aparece o salário bruto, salário líquido, tá? Quando tu olha o salário líquido já está retirado, por exemplo, o teu seguro-saúde. Outro benefício é que, por exemplo, claro, para todas as pessoas que pagam imposto, tu tem todas as vantagens de pagar imposto, né? Por exemplo, se tu fica doente por um período mais longo de tempo, tu é pago pelo governo, né? Se tu quer se afastar por causa que tu tem um filho, por exemplo, ou tu quer fazer só metade do tempo, ou tu quer se afastar por, sei lá, 6 meses ou 1 ano por causa que tu acabou de ter um filho. Tudo isso tu vai ser pago pelo governo porque tu pagou impostos para isso. Se tu também ficar desempregado, tá? Tu tem 1 ano que tu pode receber, eu não lembro exatamente qual que é a porcentagem, mas se eu não me engano é 60% do teu salário anterior, tu recebe por 1 ano. Depois diminui um pouco esse valor, mas isso tudo só funciona no caso de tu ter tido antes um emprego onde tu pagaste imposto, tá? Senão, se tu tem uma bolsa, por exemplo, como é o caso do Brasil, por exemplo, que é isenta de imposto, tu não pode depois ter esses benefícios, né? Então, tudo isso são benefícios e diferenças, né, com relação ao Brasil. Outra grande diferença é o tempo de duração. Aqui no mínimo dura 5 anos a residência, tá? E algumas duram mais, 6, 7 anos, tá? Neurocirurgia acho que é a que mais dura. E menos de 5 anos não existe como tu fazer residência nenhuma, tá?
A opinião que eu tenho é que aqui no Brasil as pessoas assim trabalham muito por um período curto de tempo, né? 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos também. E aí a carga horária acaba sendo muito, muito, muito intensa durante esse tempo. E eu acho que aqui é um pouco mais espaçado. Claro, depende também da especialidade, depende também do hospital. Se tu faz em hospitais universitários, tem maior carga horária, geralmente, tem maior volume de trabalho para fazer do que em hospitais pequenos, que tu vai numa cidadezinha pequena, tá? Então tudo isso é um pouco variável, mas assim, eu não sei se alguém tiver uma experiência diferente, eu não sei, mas a ideia que eu tenho é que aqui é mais espaçado, enquanto que no Brasil é meio comprimido, assim, num espaço menor de tempo. Outra diferença aqui é que o que for extra do que as horas que estão escritas ali que tu vai fazer, que normalmente é 39 horas por semana, tu é pago por hora extra, tá? Já ouvi dizer também que não é sempre que isso acontece, tá? Que na maioria das vezes acontece. Mas tem alguns hospitais que não pagam hora extra. Mas assim, via de regra, sim, se paga hora extra aqui, tá? Se paga plantão que tu for fazer, tudo isso é extra. Aqui também, se tu faz plantão, tu recebe um dia de folga depois. Não tem essa de fazer plantão e ficar no dia seguinte trabalhando como se nada tivesse acontecido. Uma outra grande diferença é que aqui assim, ó, tu começa a fazer a tua residência em algum hospital. Isso não significa que tu vai ter que ficar nesse hospital até o final da tua residência. Tu pode fazer 2 anos num lugar e aí tu quer mudar, tu faz 2 anos no outro. E aí como é que eles vão contabilizar tudo? Como é que eles vão saber se tu realmente fez tudo o que tinha pra fazer, né? Claro, eles vão ver quantos anos tu ficou e em qual departamento, né? Se foi, sei lá, medicina interna, ou se foi cirurgia, ou se foi endocrinologia, ou enfim. E, mais importante de tudo, tem um site da Ärztekammer, da Câmara dos Médicos, onde eles publicam o Weiterbildungsordnung. Weiterbildung é a residência, digamos, né, a especialização, e isso é um documento onde eles escrevem tudo que, para cada especialidade, quais os critérios que tu precisa preencher, tá? Então não é assim, tu entra no hospital e faz a residência aqui no Brasil e no final tu recebe, claro, tem que fazer prova de título, aqui também tem que fazer prova de título, mas não é assim que é um bloco fechado, assim, não. Aqui, como é flexível, tu pode fazer em vários lugares, meio que tu tem que assumir a responsabilidade de cumprir as coisas que estão escritas aqui. Aqui eu peguei um exemplo de medicina geral, Allgemeinmedizin. Tá? Então aqui eles escrevem, ó, primeiro definição, depois objetivo, daí o tempo, tá? Tempo, por exemplo, Allgemeinmedizin, que é para ser Hausarzt, GP. No total, 60 meses, e desses, 36 tem que ser em medicina interna, e os outros 24 meses numa clínica fora de hospital. Desse total, até 6 meses na cirurgia podem ser contabilizados, tá? Mais de 6 meses não. E além disso, tu precisa fazer um curso de 80 horas de medicina psicossomática. Tá. E aí depois vem várias outras coisas, tá? E aí, no final, vem algo chamado Logbuch. Isso é uma lista de procedimentos, tá? Que tu tem que ter feito. Por exemplo, não sei quantos ECGs, ou ECG contínuo, ou ergometria, enfim, diversos procedimentos, tu tem que ir marcando sempre. Claro, né, tu tem que, não sei exatamente qual é o tipo de documento, mas tu tem que documentar tudo que tu for fazendo e guardar toda essa documentação, tá?
vai ter que acumular um número X de cada um desses procedimentos ao longo do tempo e tu é responsável por isso. Não tem nenhum médico do hospital que vai ficar controlando isso pra ti. Tu que é responsável por isso, tá? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças, porque a responsabilidade de fazer a tua residência, a tua especialidade é tua. Tu que tem que ir atrás das coisas, entendeu? Tu tem que ir atrás de uma vaga de medicina interna, por exemplo, onde nesses 2 anos tu consiga preencher tudo que tu tem que fazer. E aí depois, sei lá, endocrinologia por 3 anos, e aí tu vai ter que preencher também tudo que tu tem que preencher e tu que tem que dar conta disso, entendeu? Ninguém vai ficar te controlando. Acho que essa é uma das grandes diferenças. E tem a diferença, como eu já falei, de universidade ou de hospital não universitário, que o volume de trabalho é diferente. Então acho que é isso por enquanto. Eu vou falar sobre o processo seletivo para residência num outro vídeo, porque acho que senão vai ficar muito comprido. Qualquer dúvida me escrevam, tá? Até mais!